Existe algo poderoso na restauração de Jó, em Jó 42:10, que Deus ministrou ao meu coração tão fortemente e eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. E isso revela um princípio espiritual profundo. O que é responsabilidade de Deus, Ele restaura. O que é a nossa responsabilidade, o que cabe a nós, Deus espera que a gente trate. Jó não precisava restaurar bens, saúde, casamento ou filhos. Isso Deus podia fazer. Mas havia algo que Deus não faria por ele. A restauração emocional, que dependia de uma decisão interna. Deus ordena que Jó ore pelos seus amigos, porque a maior dor de Jó não foram as perdas materiais, nem mesmo a morte dos filhos. A maior ferida estava na alma. Foram as acusações, os julgamentos, a rejeição, a humilhação, a traição emocional vinda de pessoas próximas, pessoas que ele considerava. Jó não podia restaurar sua saúde, recuperar seus bens, trazer seus filhos de volta, mas dentro dele havia mágoa, frustração e revolta por causa das palavras daqueles que se diziam amigos. E isso só poderia ser tratado por ele mesmo, através do perdão liberado através da oração. E deixa eu te dizer uma coisa, ninguém consegue orar verdadeiramente por alguém que odeia. Quando Deus pede que Jó ore, Ele não está punindo Jó, pelo contrário, Ele está curando, porque o perdão é para absorver quem feriu. O perdão é para liberar o agir de Deus sobre a nossa vida. Uma vida emocionalmente resolvida agrada a Deus e libera o favor, a restauração e a continuidade dos propósitos de Deus para nós. Sabe, Deus ele se agrada de pessoas que não estacionam na dor, que não acumulam traumas emocionais e psicológicos ao longo da sua vida, da sua caminhada. Nós temos um exemplo muito forte na Bíblia de Abraão, porque o chamado a priori era para Terá, o seu pai. Mas ele parou na terra em que seu filho Arã morreu. Terá não conseguiu lidar com a dor da perda do filho e simplesmente paralisou. Mas Deus deu prosseguimento com Abraão, porque a dor não pode interromper o chamado de Deus na vida do escolhido. A ciência e a Bíblia, elas mostram claramente que feridas causadas por pessoas são muitas vezes maiores do que perdas materiais ou até o luto. Porque a dor na alma, quando não tratada, desencadeia doenças emocionais, doenças espirituais e até físicas. E Davi fala disso no Salmo 32. Ele diz assim: enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Davi não está falando apenas do pecado moral, ele está falando de emoções reprimidas, de dores, de frustrações, de perseguições, de traições, de injustiças. E ele continua: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Isso é o retrato das doenças psicossomáticas. Quando a alma adoece, o corpo sente. Quando a emoção sangra, a vida trava. Mas tudo muda quando Davi toma uma atitude. Ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. A cura veio quando ele expôs o que ele sentia, quando ele falou, quando ele disse. O alívio veio quando ele decidiu, quando ele se posicionou e não quis mais esconder a dor que ele carregava. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Deus restaura o que é dele, o que é responsabilidade dele, mas ele espera que a gente trate o que está dentro de nós, o que é responsabilidade nossa. Enquanto não houver perdão, confissão, entrega emocional, o processo de restauração fica travado. Mas quando você libera perdão, quando você ora, até por quem te feriu, quando você decide não viver mais prisioneiro da dor, Deus libera a restauração completa e restituição, assim como ele fez com Jó.
Abra o seu coração para você mesmo e faça uma limpeza profunda em suas emoções hoje. Eu sei que essa é uma reflexão que mexe, mas eu creio que liberta. E se você está passando por isso, ou conhece alguém assim, deixe um comentário e cure alguém compartilhando essa mensagem. Deus te abençoe.